Boa noite, gente. Vocês estão bem? Irmão, solta o tempo, por favor. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, Senhor. Gente, que aniversário maravilhoso que nós vivemos, né? Sabe, eu fui para casa e eu tô pensando desde ontem assim, e a visão, ela tá mais nítida, sabe? Ela tá mais clara no meu coração. Eu não sei se você experimenta isso, se você compartilha da mesma opinião, mas nós vivemos algo especial nesse tempo. E sabe, o Senhor, ele nos lembrou mais uma vez de que é Ele que está fazendo algo em nosso meio. Você crê nisso? Que bênção, irmãos. E eu estava com uma palavra no coração, algo que estava tateando meu coração assim. Eu estava entendendo que Deus queria falar algo. Até comentei com a minha esposa. Acho que a minha próxima ministração eu vou falar sobre isso. Mas eu ainda não tinha tanta certeza sobre o que era, sabe? Eu tinha uma impressão de falar um pouco sobre isso, um pouco sobre aquilo. E aí uma amiga da Ingrid, uma menina do trabalho dela, conheceu Jesus através dela, estava ouvindo uma música do Alessandro Vilas Boas. Depois que eu falar a palavra, vocês vão conhecer com certeza. E aí ela mandou uma mensagem para Ingrid. E falou: Ingrid, o que significa essa palavra aqui? A palavra que ele fala na música é equibalo. Talvez vocês já ouviram, alguém já ouviu? E aí naquele momento eu senti o Espírito Santo falando comigo que eu tinha que ir naquela direção. Eu tinha que mergulhar e cavar naquilo, porque ia dar forma para as coisas que estavam no meu coração. E esse é o tema da nossa noite. E eu vou dissertar mais sobre isso. A palavra aqui é só para dar ênfase na mensagem, amém? Eu quero ler um texto que está em Mateus 9. Eu vou ler a partir do versículo 35. Eu creio que eu estou lendo tudo na NVI. Se tiver alguma coisa diferente. Vamos lá, Mateus 9, versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie, ou que equibalo, esse envie é essa palavra, trabalhadores para a sua colheita. Feche seus olhos, nós vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor possa alcançar os nossos corações nessa noite. Senhor, como igreja nós nos abrimos para receber da influência da sua palavra, da influência do seu Espírito Santo. Pai, o Senhor tem o direito de opinar sobre as nossas vidas, o Senhor tem o direito de opinar sobre as nossas decisões, e nós nos abrimos, Pai. Fala conosco nessa noite. Eu oro em nome de Jesus para que haja graça, para que os meus irmãos recebam essa palavra, para que eles possam misturar essa palavra com fé, e para que possa produzir frutos, Senhor, frutos eternos, frutos para o seu reino, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essa noite poderosa. Eu creio, Pai, que nós vamos sair daqui diferentes, Pai, chacoalhados pelo Senhor nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, e te reconhecemos em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, antes de chegar aqui no que significa a palavra, eu quero falar um pouco sobre o que está acontecendo aqui, né? Cavar um pouco mais aqui sobre isso. Então, basicamente aqui, a gente vê um cenário, uma síntese de Jesus, né? Porque o texto diz aqui que ele ia passando por todas as cidades e povoados. Jesus estava viajando, ele estava andando, curando pessoas, alcançando pessoas. E ele via as multidões que chegavam para ouvir aquilo que ele carregava, que chegavam para receber do que ele tinha. E Jesus, ele tem um diagnóstico, uma impressão, uma visão clara sobre isso. E ele fala que ao ver as multidões, ele teve compaixão. Por quê? Elas estavam aflitas e desamparadas. E sabe, gente, sabia que é assim que Jesus olha para a multidão que ainda não foi alcançada na nossa região? A real, a gente vai chegar nisso, mas é que as pessoas, elas já estão lá. Elas já estão prontas, esperando com que os filhos de Deus alcancem elas, com que eles cheguem até elas, com que a mensagem do reino chegue no coração. As multidões, gente, elas continuam aflitas e desamparadas.
As pessoas continuam desejando e gastando a vida buscando algo para preencher, buscando a felicidade, buscando algo que de fato vai dar sentido, vai dar razão, vai dar propósito para elas. Mas elas continuam frustradas, gastando a vida em vícios, cometendo erros. Pessoas arrependidas, pessoas que destruíram os próprios casamentos, que destruíram as próprias vidas. Pais que há anos não falam com os filhos. As pessoas ainda estão nessa condição. E o interessante aqui é que Jesus, Ele vê essas pessoas dessa forma, e Ele tem compaixão delas. A palavra de Deus fala diversas vezes em momentos onde Jesus Ele tem compaixão, onde Ele se compadece, onde Ele vê aquelas pessoas e Ele sente o desejo, o anseio de alcançá-las. E sabe, nós temos que ter esse olhar compassivo pelas pessoas. Mas é interessante que isso desperta uma urgência em Jesus. E o que o autor escreve aqui, que é uma frase de Jesus, é maravilhosa. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, sabe que quando está falando de colheita, significa que está pronto para colher, né? Não está no processo ainda de você semeia, você planta, você rega. A gente está falando de frutos que estão prontos para serem colhidos. Não é o processo, né? Até a frutificação. Não, é a colheita. A colheita está pronta. As pessoas já estão lá. E o problema aqui não é se tem fruto ou se não tem. O problema é que não tem. Jesus está falando que não tem mão suficiente para pegar todos os frutos que já estão prontos. Não tem gente o suficiente. E aí Jesus fala: peçam, pois, ao Senhor, o Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. E o interessante aqui, quando eu fui mergulhar naquilo que o Espírito Santo estava me direcionando, eu realmente fiquei um pouco impressionado, e eu quero compartilhar isso com vocês, porque essa palavra, que é o tema da nossa ministração, ela é uma palavra que ela tem uma ênfase de intensidade. Não é tipo assim, um envia, tipo assim, irmão, vai lá, ó, a colheita está pronta, vai lá e pega para mim, por favor, sabe? Não é isso. Essa palavra, só para eu te dar uma ideia, ela aparece 80 vezes no Novo Testamento. Essa mesma palavra. E onde que essa palavra ela é aplicada nos outros textos que a gente entrega no Novo Testamento? Quando a Bíblia fala sobre expulsar demônios. Quando Jesus expulsou os cambistas que estavam fazendo comércio no templo, a palavra é essa. A palavra é a mesma quando a Bíblia fala de juízo, de pessoas que serão lançadas, arremessadas no inferno, a palavra é essa. Quando a Bíblia fala, principalmente em Atos, dos irmãos, do povo de Deus sendo expulso da cidade, sendo perseguidos, a palavra é essa. E aí você repara que tem uma intensidade maior do que o normal. A palavra enviar aqui, ela comunica urgência, força. E o interessante, o que é maravilhoso é que Jesus pede para nós pedirmos para Deus fazer isso. Então existe também uma iniciativa soberana, uma iniciativa de Deus de arremessar, de lançar os trabalhadores para a seara. E você pode estar pensando, mas onde que o Renzo quer chegar com isso? E sabe, enquanto eu construía isso, Deus falou comigo hoje. A real, gente, é que para colher os frutos que já estão prontos para o reino de Deus, é necessário uma entrega que vai além do comum. É necessário uma entrega além do ordinário. Porque sabe, gente, a gente foi alcançado nesses 5 dias que passaram, onde nós ouvimos sobre a visão, sobre o que Deus vai fazer nessa igreja. E sabe o que a gente fez? A gente correu, a gente deu volta aqui, a gente se alegrou, a gente dançou, e a gente falou, é isso aí, o Senhor vai alcançar 1% dessa região, o Senhor vai usar a nossa igreja. Mas sabe de uma coisa, irmão? Deus conta com você. E eu entendo, eu também me alegro quando fala isso. Mas sabe, às vezes a gente vai ter que sair da zona de conforto para fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente vai ter que fazer aquilo que nós não queremos para cumprir a vontade de Deus.
Às vezes você vai ter que se doar mais do que o comum, porque às vezes nós nos animamos, e eu falo por mim, irmão, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Nós nos animamos quando nós ouvimos o que Deus vai fazer através da nossa região, mas aí uma terça-feira como essa, que está chovendo, eu falo, não vou para o culto não. Não quero que você se condene não, irmão, eu já faltei a cultos, existem motivos legítimos para você não vir ao culto. Mas o que eu quero te dizer, irmão, é que eu sei que você sonha com isso daqui, mas se você verdadeiramente quer fazer parte do que Deus está fazendo aqui, não se engane, irmão. Deus espera de todos os seus filhos, de todos aqueles que querem fazer a sua vontade, uma entrega extraordinária, uma entrega radical. E por isso que Jesus fala, peça para Deus para lançar, para arremessar os trabalhadores. Aqueles que vão abrir mão do que têm e vão mergulhar para fazer a vontade de Deus. Porque sabe de uma coisa, irmãos, cuidar das pessoas, fazer o que Jesus falou para os discípulos, ensine esses novos discípulos a obedecer tudo que eu tenho ensinado a vocês. Irmão, já foi difícil pra caramba Jesus me ensinar a obedecer algumas coisas, agora eu tenho que ensinar outras. E sabe de uma coisa, irmão, dá trabalho. Às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E que mensagem maravilhosa, irmão. Sabe de uma coisa? Porque Deus, Ele está nos livrando do engano. Do engano de, beleza, eu vou à igreja de terça, eu vou à igreja de domingo, eu entrego meus dízimos, eu entrego minhas ofertas e eu não minto, eu não vou roubar ninguém, e eu estou vivendo a vontade de Deus para minha vida. Existe uma urgência, existe um desejo intenso de Jesus. Existe um amor intenso de Jesus pelas pessoas dessa região, da região do Sapopemba. E que nós possamos fazer isso, sim. Que nós possamos, como Jesus falou, orar para que Ele envie mais trabalhadores. Mas o meu coração nessa noite é para que nós possamos nos despertar para sermos esses trabalhadores, para sermos aqueles que se doam, aqueles que se deixam ser lançados, aqueles que abrem mão da zona de conforto, aqueles que acreditam no que Deus está dizendo, aqueles que pegam junto com a visão, aqueles que fazem, aqueles que colocam a mão no trabalho, aqueles que não voltam para trás, que não retrocedem. Glória a Deus. E é interessante que Jesus olha para as multidões, desculpa a redundância, mas eu quero enfatizar isso, e ele olha para as multidões e ele percebe que a multidão está aflita e desamparada como ovelha sem pastor, e ele se compadece delas. E a primeira questão que eu quero deixar você pensando nessa noite é: será que nós estamos vendo como Jesus está vendo? Será que nós olhamos para as pessoas da nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que não vivem o que a gente está vivendo, não têm uma vida com o Senhor? Como será que a gente olha para essas pessoas? E essa é uma pergunta que você tem que se responder. E essa semana, agora eu quero me colocar nessa posição de vulnerabilidade com você. Quero tornar isso didático e prático, irmão, porque todos nós, independente de quanto tempo você está na igreja, independente do que você faça, qual é o seu cargo, todos nós precisamos revisitar essas verdades. E essa semana eu estava conversando com um amigo que já foi da igreja, ele cresceu na igreja, eu não cresci na igreja, muito mais tempo de igreja do que eu. Um amigo que passou anos no ministério e hoje não está mais. E ele conversando comigo sobre direções que ele estava tomando na vida dele. E na minha mente aquele pensamento assim, cara, olha lá, está indo na direção errada de novo. Vai colher, vai dar errado. Quase que com raiva dele. E por um momento o Espírito Santo, ele me corrigiu. E é como se eu ouvisse dentro de mim: ele é meu filho, assim como você. E sabe, irmão, às vezes nós estamos medindo as pessoas com a nossa própria régua, sendo que
Como o pastor Neemias falou, às vezes são só ovelhas perdidas que querem voltar e nem sabem como. E aí nós que carregamos a vida de Deus, nós que estamos cheios disso, nós que chegamos aqui no Sapopemba, levantamos a mão e falamos, Deus vai alcançar 1% dessa região. Olhamos para a pessoa e não fazemos nada. Não entregamos o que a gente tem. Não direcionamos. Não falava, irmão, deixa eu te ajudar. Deixa eu pegar junto com você. O que eu posso fazer para te ajudar? Aleluia. Quando nós vemos a última parte do texto, Jesus fala para nós orarmos. E na verdade ali é um imperativo, ele fala suplicai. Peça. Ore. Insistentemente. Para que Deus possa despertar mais pessoas para viver isso. Para que Deus possa despertar e enviar essas pessoas. E sabe de uma coisa, irmão? Eu acredito que Deus ele tem essa verdade para todas as pessoas. Mas sabia que o Espírito Santo ele não vai te possuir? E sempre vai ser uma decisão nossa, o quanto nós vamos nos entregar. Sempre vai ser uma decisão nossa, o quanto nós vamos dar da nossa vida para Deus. Existe um trabalho, existem pessoas para serem alcançadas. Nós, especificamente esse povo aqui, nós estamos crendo, falando, declarando, e nós cremos que quando nós falamos, nós geramos aquilo que é a vontade de Deus. Nós estamos crendo, declarando e falando que mais de 2.000 pessoas vão fazer parte desse lugar, vão ser alcançadas, que famílias vão ser restituídas, que jovens vão ser libertos das drogas. Nós cremos e nós declaramos numa escola bilíngue para essa região, em uma região periférica. Nós cremos e falamos em orfanatos sendo alcançados. Nós estamos repetindo isso há 6 anos, irmãos. Mas sabe de uma coisa? Se nós, como filhos de Deus, não nos desenvolvermos para de fato sermos responsáveis e o Senhor poder contar conosco, será que a gente está crendo mesmo? Aleluia. O Lucas até me mandou um vídeo, eu até respondi ele, né? Eu tinha feito a ministração sobre esse texto, ele mandou um vídeo onde o pastor está falando sobre esse texto. Eu acho maravilhoso algo que ele falou no vídeo, é que a igreja é a reunião dos pastores. E não de um pastor com as suas ovelhas. Aqui é onde nós aprendemos, nós crescemos. E nós entendemos que lá fora tem um povo para a gente cuidar, tem um povo para a gente alcançar, tem pessoas para a gente pastorear, tem discípulos para a gente ensinar a obedecer o que Jesus tem nos ensinado. E sabe, irmão, eu quero que você, se puder, eu quero que você saia daqui com uma mensagem no coração. Deus não espera que você seja uma estátua. Deus ele está alcançando a sua vida, e eu sei disso que Ele está, mas sabe, nós seremos miseráveis se o que a gente tem recebido acabar em nós. Parar em nós. A gente quer prosperar, a gente crê, a gente declara aqui, né? Levantamos a mão na nossa confissão aqui que nós fazemos, no Senhor prosperando e trazendo, mas se a prosperidade que você deseja para na sua casa, essa prosperidade, ela não é bíblica, irmão. O Evangelho ainda é sobre tomar a cruz e seguir Jesus. Sobre fazer, às vezes, o que não é confortável. Essa mesma palavra que nós falamos, equibalo, ela é usada quando a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Talvez aquela não fosse a vontade de Jesus, mas ele foi impelido, ele foi direcionado e ele obedeceu a direção. Ele foi tentado 40 dias sem comer, você sabe a história. E sabe, irmãos, muitas vezes, o Senhor Jesus, através do seu Espírito, Ele vai nos direcionar para nos doarmos mais, para amarmos mais as pessoas, às vezes para fazer a visita a um irmão. E às vezes você vai ter que abrir mão de tempo com a sua família, tempo com seus filhos.
Eu vou ler um texto que está em Mateus 10, a partir do versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quero ler outro texto, Lucas 9, eu vou ler a partir do 59, versículo 59. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E sabe, irmão, a verdade é que a depender da ótica que você encara essas verdades, essa mensagem ela parece dura demais. Como assim? Não posso sepultar o meu pai? Não posso me despedir da minha família? Mas a real é que a essência do que Jesus está compartilhando aqui é que a partir do momento que você entrega a sua vida, que você se joga, se lança, que você levanta as suas mãos e que agora você faz parte desse reino, ou é tudo, ou não serve, irmão. Ou Jesus ele é o Senhor sobre a sua vida, ou você. Oh, obrigado, Espírito Santo. E sabe, irmão, uma igreja que vai fazer aquilo que nós estamos crendo que nós vamos fazer aqui, é uma igreja de discípulos radicais. É uma igreja de pessoas que decidiram se gastar, que decidiram investir a própria vida, que decidiram de fato abrir mão de conforto, abrir mão de coisas se for necessário para fazer a vontade de Deus. E sabe de uma coisa, o que é maravilhoso no reino de Deus, irmãos, é que ninguém é obrigado a nada. É uma escolha. Você escolhe se você faz isso ou se você não faz. Se você falar para mim, Renzo, olha, na verdade eu sei melhor como conduzir a minha vida. Eu sei melhor quais são as minhas prioridades. Eu não quero ficar bitolado com esse negócio de igreja, não. Tá tudo bem, irmão. Não é para mim, não é para o pastor André que você está recusando. É para o Senhor que te alcançou. E sabe, irmão, essa mensagem subiu no meu coração. O Senhor ele vai fazer grandes coisas em nosso meio. Nós cremos nisso, irmão. Nós cremos que o Senhor vai fazer grandes coisas em nosso meio. O Senhor vai alcançar essa região. E o Senhor conta com você. O Senhor conta comigo. O Senhor conta com a minha família. Mas sabe de uma coisa, irmão? Se eu decidir parar, a obra do Senhor não vai parar. O que Ele falou que ia fazer, Ele vai fazer, irmão. Ele está nos dando o privilégio, a oportunidade de fazer parte disso. De ser através de nós. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. E sabe, irmão, a oração que tem no meu coração para essa noite, para nós fazermos juntos, é uma oração de consagração. De mais uma vez reiterar e dizer, Senhor, o Senhor tem a minha vida. Eu te entrego tudo, Pai. Eu te entrego tudo, Senhor, eu te entrego tudo. Se for necessário, Pai, muda as minhas prioridades. Que o Senhor possa te arremessar para a vontade dEle, te lançar. E que você não seja um impedimento de Deus cumprir a vontade dEle na sua vida. Oh, obrigado, Jesus. Eu vou orar, mas eu quero que você possa fechar os seus olhos e fazer essa oração. E às vezes você vai falar para mim, Renzo, mas eu não quero fazer essa oração. Está tudo bem, irmão. Está tudo bem. É uma escolha. É uma escolha. E sabe, eu sei de onde Deus me tirou.
Eu sei o que eu estava vivendo, eu sei o quanto a minha vida estava destruída, sem propósito. Eu olhava ao meu redor e é como se eu estivesse no meio de um monte de entulho. Eu não tinha expectativa, eu não tinha nada. Pelo contrário, eu tinha tomado tantas decisões erradas, porque eu só tinha consequências ruins para sofrer. E nesses últimos 5 anos, o Senhor me redimiu, Ele alcançou a minha casa. Ele me trouxe até aqui, Ele me deu uma esposa, Ele redimiu as minhas finanças, Ele redimiu meu relacionamento com o meu pai, o Senhor mudou as coisas em mim, irmãos. Mas sabe de uma coisa, quando eu olho para trás, eu vejo em todas as estações da minha vida, momentos onde eu tive que tomar decisões radicais, momentos onde eu fiz essa oração, momentos onde eu tive que abrir mão de coisas, momentos onde eu falei: Senhor, o Senhor pode me usar, o Senhor pode me lançar, Senhor, Pai, eu quero. Pai, eu nem sei o que é. Eu lembro da conversa que eu tive com a Ingrid no dia dos namorados, o primeiro dia dos namorados, a gente nem namorava. Eu falei: Ingrid, eu não sei de muita coisa não. Eu sei que Deus está me chamando para algo, eu sei que Ele falou que você faz parte disso, e eu nem sei para onde a gente vai, mas eu quero ir nessa direção. E sabe, irmão, conforme eu fui avançando, as coisas foram tomando forma. Isso são só 5 anos. E hoje eu estou aqui falando com você. As decisões radicais, você levantar a sua mão, você se consagrar, você entregar a sua vida para Jesus, você deixar Ele tomar decisões do que é a prioridade para você, é isso que vai transformar a sua casa, é isso que vai mudar a sua vida. Mas sabe de uma coisa, irmão, quando isso acontecer, isso vai ser pouco. Você vai perceber que o que você tem para receber é pouco, que mais vai te alegrar dar do que receber, mais vai te alegrar entregar para os outros, servir aos outros. E o meu convite para você, o meu convite para essa igreja, eu sei que é o convite de Deus para o Verbo Sapopemba, é para que nós possamos nos lançar no que Ele está falando. Existe uma palavra sobre essa igreja, existe uma verdade que Deus está compartilhando, e que nós possamos acreditar, pegar junto, mostrar com as nossas vidas e com a nossa atitude no que nós estamos crendo. Oh, aleluia. Oh, vamos orar. Obrigado, Jesus. Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos consagramos ao Senhor, Pai. Senhor, mais uma vez nós dizemos que o Senhor é o dono das nossas vidas. O Senhor é o dono das nossas casas. O Senhor é o Senhor de todas as coisas, Pai. Pai, nós cremos que essa é a sua obra. Nós não estamos fazendo nada que veio da nossa cabeça, Pai, mas nós cremos, Pai, que existe uma palavra. O Senhor quer alcançar essa região, Pai, conta conosco. Conta conosco, muda as nossas prioridades se necessário, Pai. Senhor, nós não queremos ser meros coadjuvantes, nós não queremos apenas contemplar de fora o que o Senhor vai fazer, mas nós queremos fazer parte, Pai. Oh Jesus, assim como a sua palavra diz, Pai, nós queremos aprender com o Senhor a considerar os outros mais importantes do que nós mesmos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque eu creio que o Senhor está arremessando a sua igreja para o trabalho, arremessando a sua igreja para colher os frutos dessa região, Pai, nos arremessando para fazer a sua vontade, Pai, para alcançar as pessoas, para discipular essas pessoas, Senhor, para ser o canal de transformação por onde essas vidas serão alcançadas. Oh, aleluia. Pai, nós não queremos viver na média. Oh, obrigado, Jesus. Que o Verbo Sapopemba seja uma igreja de discípulos radicais. Discípulos radicais, discípulos radicais. Servos da orelha furada. Aqueles que por amor decidem servir, por amor decidem fazer, Pai, por amar o Senhor, por amar o que o Senhor ama. Pai, eu peço que o Senhor nos ensine, que o Senhor suporte os nossos erros. Eu sei que os nossos erros não te surpreendem, Pai, mas que o Senhor nos ensine, nos empurre para esse lugar, Jesus. Eu creio, Pai, que se essa mensagem está nascendo na sua igreja, é porque grandes coisas o Senhor fará em nosso meio, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, nós oramos assim como a sua palavra diz.
Envia os trabalhadores, Pai. Envia aqueles que vão servir de coração. Envia aqueles que vão abraçar a visão. Envia aqueles que não vão chegar prontos, mas vão se submeter e vão obedecer ao Senhor. Aqueles que vão se doar. Aqueles que vão amar as pessoas. Aqueles que vão servir. Obrigado, Jesus, que o Senhor envie os trabalhadores, Pai. Pai, o Senhor é Senhor dessa igreja. O Senhor é o Senhor dessa região. E nós cremos no Senhor enviando, Pai, aqueles que são os cooperadores, Pai, que cooperarão com a sua vontade em nome de Jesus. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Nós te amamos, Senhor. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Sabe, irmão, espero que você possa ter recebido algo bom nessa noite. Espero que você possa, assim como eu, sair chacoalhado por essas verdades. Chacoalhado por essas verdades. Que nós venhamos a viver intensamente para o Senhor. A viver intensamente, inteiramente a vontade dEle. Glória a Deus. Você recebeu algo bom essa noite, irmão?